Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Estamos começando mais uma videoaula sobre consumismo, especificamente sobre esse tema, dentro da nossa matriz do mês, que é referente à questão de planejamento financeiro para casais da igreja. E o nosso texto base de hoje, meus irmãos, está aqui em Romanos 12:2, tá bom? Que é um dos textos para mim principais sobre essa renovação de mente, bem claro sobre isso, que vai dizer: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa linda, né? Porque assim, o consumismo, ele é mais do que gastar, podemos dizer dessa forma. Ele é um sistema de controle. E Paulo em Romanos 12:2 aqui, ele fala para não se conformar com esse mundo, com esse sistema. Em grego, a palavra aqui, né, o mundo significa sistema. Aqui na King James vai até a lei, né, sistema desse mundo. Então, o consumismo é justamente um molde econômico e espiritual criado para que o homem se sinta livre, correto? Mas permaneça preso. Mas permaneça preso à necessidade constante de comprar. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando? Irmãos, irmãs, não deixem que o sistema do mundo molde você. Não deixe que o sistema do mundo molde a economia da sua casa, os seus filhos, a criação dos seus filhos. Não deixe que esse sistema molde. Então, a raiz do consumismo em si, nós já vamos dar para você a introdução sobre ela, só que a raiz não é a compra. A raiz é uma dependência emocional e cultural até criada por um sistema que vive de uma insatisfação humana. Como é que criou esse consumismo, Wesley? Nós temos aqui até como auxiliar, né, eu coloquei aqui na parte da internet, que fala justamente sobre, calma aí, deixa eu voltar aqui, sobre a Revolução Industrial, que é onde nós sabemos que onde começou o consumismo. Aqui, para quem não conhece, Revolução Industrial foi quando, calma aí, não, aqui não, aqui ó, foi quando substituiu o trabalho manual pelo trabalho de máquinas, né? Automatizou muito. Então, olha aí, raiz do consumismo. Como é que começou na Revolução Industrial, Wesley? No século XVII até o século XIX, né? O século XVIII ao XIX. Nós temos aqui o mundo mudando, que eram essas máquinas, elas estavam produzindo, correto? Muito mais do que as pessoas precisavam. A máquina produzia muito mais do que a pessoa precisava. Então, os empresários, os economistas da época perceberam algo. O que eles perceberam? Se nós queremos um lucro constante, nós precisamos criar necessidades artificiais. E aí nasceu esse conceito de consumo em massa, de consumismo. Propagandas começaram a associar os produtos com felicidade, com sucesso, com status. A Coca-Cola, por exemplo, todo comercial que você tinha sobre ela, hoje perdeu muita força dentro da propaganda mídia, televisão, é mais rede social, mas é sempre o que? Felicidade. Você nunca vai ver uma pessoa lembrar de Coca-Cola e ficar triste. Você vê o Papai Noel, que transmite confiança, felicidade. Então, eles trocaram todas essas situações por status, por felicidades, e começaram a vender emoções atrás dos produtos. Então não é mais o produto, é o que ele pode me proporcionar mediante as minhas emoções. E nós somos enganados o tempo todo com isso. Então a lógica era simples e perversa. Quanto mais o homem consome, mais a economia cresce. E quanto mais a economia cresce, mais o homem é consumido pelos esses produtos também. E aí se levantou um homem que era o famoso, que deu início ao keynesianismo, que é isso daí, que ele teve uma teoria no século XX, no ano de 1900 e, salvo engano, 28, ele teve uma teoria. Qual teoria era essa? Defender o aumento do consumo para movimentar o PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É o que há de mais importante, ou uma das coisas mais importantes na economia de um país.
Então ele defendeu que para aumentar a força econômica do país era só aumentar o consumo dele. Então assim que começou também a se desenvolver mais ainda esse consumismo moderno. Nós temos também o papel da imprensa no consumismo, que aí você coisas que não precisa necessariamente, é mais uma questão de status. E aí você tem a imprensa fazendo esse jogo todinho que você tem que consumir. Sai um celular hoje, você ao invés de agradecer por esse celular, agradece no começo, mas daqui a 6 meses você já pensa no outro que vai lançar no ano que vem, ou que já lançou, que é mais atualizado que o seu. Uma diferença mínima que você nem usa essas diferenças. Você nem usa o celular no potencial também não, do que ele realmente é. Tanto que a função do celular o que? Era falar no telefone. Hoje em dia, você já tem N funções e o que menos você faz é falar no telefone. Né? Então você tem o papel da imprensa também dentro da situação do consumismo. Voltando aqui para a nossa página de versículos, né, da Bíblia. Então, só para te contextualizar sobre isso, outra coisa também importante sobre o consumismo é o crédito fácil. Criou-se uma ilusão de prosperidade sem produção. Isso é o crédito. É você achar que tem algo que você não tem. Cada mês você pega um empréstimo. Só que se você pagar no dia, na data, é sem juros. Cada mês você pega um empréstimo. E eu vou te contar alguma coisinha, tá? O banco não está interessado em você ficar pagando direitinho, não. Ele não lucra nada com isso. O banco está interessado em você atrasar, se enrolar e cair numa dívida. Correto? E aí vai ter uma aula específica sobre isso, mas o que eu posso adiantar para os irmãos é o seguinte: caso você tenha uma dívida bancária muito alta, vou dar um exemplo, supor que a sua dívida começou com 4 mil, e aí passou um ano, você vê que ela está acima de 50 mil, você fica desesperado, querendo fazer acordo, espera mais um pouco. A gente vai ter uma aula técnica sobre isso, mas dentro do banco existe uma taxa de endividamento. O que é isso? É uma taxa junto ao Banco Central. Então, o banco ele não pode ter uma taxa de endividamento muito grande. E a maioria dos bancos tem essa taxa de endividamento de formas enormes, até para renegociação de juros. Então, é preferível que o banco, que você vá lá e faça uma oferta, por exemplo, se a sua dívida está em 4 mil e que agora ela já está em 50, o original foi 4 mil, se você for lá e falar, olha, eu só tenho 5 mil, eles vão preferir que você pague a dívida por 5 mil ao invés de 50, justamente por causa da taxa de endividamento que vai diminuir e vai melhorar a imagem dele junto ao Banco Central. Isso é uma para outra aula específica sobre isso, bem vasta na verdade, bem técnica, mas que aí é uma das soluções em referente a pessoas que estão com dívidas, tá? Mas isso daí é para uma outra aula. Voltamos aqui sobre o consumismo. Qual é a origem, Wesley? A origem, como eu falei, Revolução Industrial, produzia-se mais do que o homem consumia de padrão, então criou-se essa necessidade. E nós temos uma origem bíblica também, que é no Éden, a semente da insatisfação. O primeiro ato de consumismo da história foi em Gênesis 3. A serpente, ela não ofereceu fome, ela ofereceu desejo. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos e desejável para ter entendimento. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Então Eva não precisava de fruto, ela tinha tudo, mas Satanás plantou o que o mercado moderno perpetua. Você não tem tudo ainda. Falta algo para você ser completo, falta algo para você ser feliz, e é aquela caminhada sem fim. Você ora tanto para Deus te dar um carro, quando Deus te dá um carro, te abençoa com um carro, você fala, poxa, mas eu quero agora o outro carro mais atualizado, esse já não me satisfaz mais. Será que nós não conseguimos perceber que isso é uma ação também diabólica dentro do povo, dentro da igreja, para fazer com que Satanás corrompa as suas finanças? Isso não é uma ação somente sociológica, é uma ação também diabólica por trás disso tudo. Eu creio que exista sim a mão de Satanás para poder levar as pessoas a um buraco. E hoje uma das principais causas de separação é a causa financeira. Então que nós possamos vigiar e ter como sair dessa situação. Então, meus irmãos, o jardim do Éden mostra que o consumismo nasce quando o homem deseja o que Deus não nos deu ainda. Olha que coisa. O consumismo, ele é assim atrelado também a um sistema global. Em Apocalipse 18, por exemplo, a Babilônia é descrita como o império de luxo,
de ostentação e de comércio. As mercadorias de ouro, vou botar até aqui para facilitar o entendimento para os irmãos. Apocalipse capítulo 18, versículo 12 ao 13, vai dizer assim, olha que interessante. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, olha só, e pérolas, seda, tecidos, escarlate, toda espécie de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias. E no final do versículo 13 vai dizer, todas as suas riquezas, até mesmo corpos e almas de seres humanos. A Babilônia negociou até as almas das pessoas. Então esse é o sistema consumista na sua forma final, que é um comércio espiritual. O inimigo sempre transformou pessoas em produtos, meus irmãos, e o desejo em uma dependência. Então cada ciclo de consumo moderno reflete a mesma lógica de Babel, da Babilônia. Façamos um nome para nós, né? Gênesis 11:4, ou seja, autossuficiência. A glória humana da Torre da Babilônia, ou seja, orgulho. Quem tem é quem domina, ou seja, controle econômico. O consumismo, ele é a liturgia da Babilônia moderna e o marketing é o seu sacerdócio. E qual é a infiltração, Wesley, que nós temos dentro da igreja? Então, infelizmente, esse espírito, eu creio que entrou também na igreja no ambiente espiritual. Hoje, o evangelho muitas vezes é apresentado como um produto e Deus como um meio de consumo para chegar nesse produto. O crente deixou de ser discípulo e nós viramos apenas consumidores de bênçãos. Então, como nós temos algumas mensagens, planta para receber, declara, possua, toma posse, Deus vai dar tudo o que você pedir. Muitas das vezes, embora pareça fé, reflete a teologia do consumo dentro das nossas igrejas e não a teologia do reino. Cristo não me deu para me dar conforto, é isso que nós temos que entender. Ele me deu o quê? Ele morreu para quê? Ele morreu para me dar a cruz. Então a prosperidade bíblica é consequência de uma fidelidade e não apenas de barganha. O inimigo, ele sutilmente trocou a glória do evangelho de Cristo e a sua simplicidade para a glória do desejo. Obviamente eu não estou defendendo, muito pelo contrário, eu sou extremamente capitalista. Eu sou capitalista extremo. Eu creio que dentro dos modelos econômicos o capitalismo seja o mais próximo de um modelo justo. Eu creio na meritocracia. Se a pessoa plantar, ela tem que colher, se ela trabalha, ela tem que receber, se ela empreende, ela tem que receber mais, sem problemas, tanto que eu tenho uma empresa. Então eu sou capitalista. Agora, muitas vezes a gente troca a sensação, quando eu digo de simplicidade, eu não falo de questão do poder aquisitivo. Eu digo simplicidade no espírito, simplicidade na adoração. É nesse sentido. Então, qual é o impacto que nós temos espiritual dessa situação? A mente moldada pelo mercado. Então, Paulo sabia que o campo da batalha é a mente. E por isso ele disse, ele não falou, renove as suas finanças, renove as suas práticas, mas ele falou o quê? Renovem a vossa mente. Aí vamos voltar lá para Romanos capítulo 12. Olha que interessante. Romanos capítulo 12, né? Onde nós estávamos. Mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes. Porque o consumismo não começa no bolso. Esse desejo que você tem de comprar desenfreado não começa no seu bolso. Começa na sua mente. E a mente vai criando padrões de pensamentos que vão distorcer a identidade e o seu propósito. Qual é o ciclo do consumismo, Wesley? Desejo, primeiramente. Você vê algo e acredita que precisa daquilo. Segundo, a compra. Você sente prazer e dopamina momentânea através daquela compra. O terceiro, a culpa. Percebe que aquilo não era essencial, que você podia passar mais um pouco sem aquilo. E o quarto é o vazio, que é quando o prazer acaba e você busca um outro produto para tentar satisfazer o vazio que aquele produto te causou. Então é literalmente um mecanismo de uma dependência. Então Paulo chama de conformismo, que é conformar com isso. Então é um ciclo, querendo ou não, de uma idolatria sutil. A alma sendo moldada à imagem do sistema e não à imagem de Cristo. E qual é a resposta de Deus sobre isso? Transformação pela renovação da nossa mente. A palavra
metamorfose, né, metanoia, indica uma mudança profunda na nossa mente, não apenas no comportamento. Deus não quer que você apenas gaste menos, meu irmão e minha irmã. Ele quer que você pense de forma diferente. Ele quer que você renove a sua mente. E o que é renovar a mente? É desintoxicar-se da lógica da escassez. É o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. E nada me faltará. Nada me falta. Então é reprogramar o conceito que você tem de valor. Valor não está no preço que você paga, mas está no propósito que você empenha. Desacelera a nossa alma cada vez mais, né? Nós temos que aprender a viver com o necessário, sendo um ato de resistência espiritual. Se Deus me deu hoje, amém. Se Deus não me deu hoje, amém também, porque eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, Deus, ele não vai condenar o comércio. Ah, Wesley, você está falando para a gente acabar com tudo? Não, longe disso. Deus não condena o comércio, pelo contrário. Em Levítico 19:36, que a gente está abrindo aqui, olha o que interessante que a Bíblia fala sobre essa passagem. Usareis balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou Yahvé, o Eterno, e vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito. Então Deus não condena, ele mesmo instituiu as trocas justas. O problema é quando o mercado vira o seu senhor. Por isso que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e às riquezas, Mateus 6:24. Então ele não disse ter riquezas, ninguém pode ter riquezas, não. Ele disse, ninguém pode servir às riquezas. O consumismo é quando a economia deixa de ser um instrumento na sua vida e passa a ser uma identidade. Nós temos que colocar o dinheiro onde ele é devidamente o seu lugar, que é nos nossos pés. As ofertas eram depositadas aos pés dos apóstolos, ou seja, o apóstolo é que comandava. É você que vai comandar o seu dinheiro, ele não vai ser senhor sobre a sua vida. Você que tem que ser senhor sobre o dinheiro. Então, o reino de Deus existe aqui uma economia diferente. No mundo nós acumulamos por segurança. No reino nós repartimos e confiamos no Deus da provisão. Então a mente renovada, como diz em Romanos, ela entende que o consumo não define valor e a generosidade é um verdadeiro indicador da prosperidade bíblica. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que a generosidade é um verdadeiro indicador da prosperidade bíblica, da prosperidade que Deus tem para você aqui nessa terra? Então não se conforme com o mundo. Deixa eu voltar aqui para a Bíblia Sagrada. Vamos voltar lá para Romanos, tá? Romanos 12, cadê Jesus? Romanos 12:2, perfeito. Então, meus irmãos, a gente avançando aqui para o final, tá? Devido até a questão do tempo também. O que nós podemos... Qual é o propósito que o consumismo tem? Né? Qual é o propósito oculto? Ele tem 3 objetivos espirituais claros. Substituir a dependência de Deus pela dependência das coisas. O homem ele passa a confiar no seu saldo, na sua conta bancária e não no Senhor, não no Salvador. Segundo propósito é desfocar o teu propósito. Ele ocupa o tempo e a mente com o transitório, para que o eterno pareça distante. Então você vai se enchendo de consumismo e vai se esquecendo das coisas realmente que é importante para Deus. E o terceiro propósito gera idolatria emocional, porque o objeto de desejo vira o centro da adoração de cada um. Mateus 6:21 vai dizer, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Então o consumismo, ele é sim a idolatria do nosso século 21, e o seu altar está na mente, não está na loja. O altar do consumismo está na nossa mente, e a gente precisa tirar isso de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. E como é que nós podemos fazer isso? Como se libertar do consumismo? Primeiro, a libertação do consumismo começa com uma mudança de mentalidade. Não é deixar de ter, é deixar de ser controlado pelo ter. Ninguém pode servir a dois senhores. Segundo, redefinir o sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso não é o que você conquista. Sucesso é o que você obedece. O reino mede valor pela fidelidade que nós temos a ele, e não pelos nossos status. Então, redefinição de sucesso e propósito. Terceiro, cultive o contentamento. A gratidão quebra
toda a insatisfação. Então, Filipenses 4:11 vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se você fica grato a Deus por tudo que Deus faz na tua vida, você não tem espaço, não tem tempo para ficar insatisfeito com aquilo. Já é uma quebra de padrão consumista, porque o consumista nunca está grato, ele sempre quer mais, ele sempre quer mais. E o quarto, que é um dos principais, praticar a generosidade. O ato de dar é o antídoto espiritual do consumismo. Porque quando você oferta, meu amado irmão, minha amada irmã, você declara: o dinheiro não me governa, mas eu governo o dinheiro. Eu governo tanto que eu separei do meu para poder oferecer e ofertar na vida do meu irmão. E conclusão sobre isso tudo: o consumismo ele promete liberdade, mas escraviza. Promete alegria, mas gera vazio. O consumismo é o Egito moderno, onde muitos servem a Faraó com um sorriso no rosto e uma fatura cheia nas mãos. Cristo veio para nos libertar de todo o mal, e eu creio que também é o consumismo. Não apenas do pecado, mas do sistema também, que nos faz depender de tudo menos de Deus. Quando ele falou que buscai primeiro o reino de Deus, ele estava decretando guerra contra o sistema de consumo também aqui na terra. Então, meu irmão, a verdadeira riqueza não é o que você possui, mas quem você se tornou na pessoa de Cristo Jesus. Essa foi mais uma aula sobre o consumismo. Tivemos uma parte um pouco mais técnica. Quero te dizer também que terça-feira estarei ministrando na igreja e eu peço que você encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que precisa também de uma palavra nessa área, e chame também. Eu quero te desafiar a chamar alguém para na terça-feira estará conosco ali na igreja. Teremos um bom tempo para falar especificamente somente sobre isso, a ministração todinha. Então, além de você, mas se você conhecer pessoas que precisam de ajuda nessa área, é uma excelente oportunidade de ajudar essa pessoa e de evangelizar também, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.